Ontem, após o empate, teve bate-boca com um repórter na coletiva, hein? Estamos haciendo el máximo de esfuerzo como grupo. Nunca voy a poner excusas para explicar una situación, pero a veces acontece que tengo que describir la situación, el contexto. Hallo que 4 empates en cuanto a los números no es bom, pero los 2 empates de visitante, tanto com Mineiro como com Botafogo. Mas houve uma pequena discussão entre o Alan Franco, o André e o Luciano ainda no campo. De que forma você enxerga essa cobrança interna feita pelo elenco para tentar atravessar que isso é importante? essa fase? ¿Vos decís que eso es importante? No, que sí, ellos es relevante. terminen... Para vos es una pregunta importante. Eu acho relevante uma discussão No interna. es importante. Terminamos un partido, hicimos un esfuerzo bárbaro, nos hacen un gol prácticamente al final, y para vos es importante esa pregunta. Para vos no es normal en el fútbol una discusión. Vamos a otra pregunta, no me gusta esa pregunta. Vamos a otra pregunta, es una mala educación después de haber jugado un partido importante, prestarle atención o tirar los focos sobre una discusión sobre 2 o 3 jugadores que, por supuesto, después de un empate pueden estar calientes, pueden estar enojados porque el empate no nos gustaba, queríamos ganar. Esa no es una buena pregunta de un buen periodista. Y si vos sos buen periodista, que hallo que podés ser un buen periodista, porque siempre te he valorado, no podés hacer esa pregunta. Bom, sem corporativismo, porque não conheço o rapaz, ou talvez conheça. Quem é? É o Gabriel Sá, da Arquibancada Tricolor, foi repórter da Jovem Pan. É um repórter que está em todos os jogos do São Paulo, dentro e fora de casa. Aliás, ele é o mais assíduo. Ele é quem tem mais... Faz a cobertura mais dia a dia. Ali. Mais próxima, né, colado. No dia. Seja como for, o Zubeldia não tem que ensinar ele a fazer jornalismo. Ele pode, tem todo o direito de não gostar, mesmo, de não responder. Mesmo sendo formado em comunicação. Mas a mas forma agressiva, né? Como ele levanta, coloca o dedo, isso é lamentável. Isso é o depois do... Isso é ridículo. Aquilo lá é o depois do... Vazou porque as pessoas seguem filmando. Sim, logo depois da coletiva. Não pode, ele está ali para responder. Essa agressividade aí significa uma coisa, ele está aqui, ó. Ele sabe o que está acontecendo, ele está muito pressionado e espanou. E isso não é um comportamento aceitável para nenhum treinador. Tá? Claro. Colocar dedo, levantar da bancada. Dedo aqui no Versões. Aonde? Cadê? No Vessa? Aí, viu, velho? Vazou na cara do Versões. Não pode. Desculpa, sem dúvida, não agiu bem o Zubeldia, embora para mim o cenário ali tenha sido idêntico ao de campo, né? Uma discordância, não gostei da pergunta, quer dizer, ele justificou a resposta. Não, o cara não terminou a pergunta. Ele não conseguiu terminar a pergunta. Exatamente. A pergunta, ou então a observação era tão pertinente, porque ele até, o Gabriel Sá, fala, você não estava mais no campo. Então o Zubeldia não presenciou a discussão. E o Gabriel Sá, que era Alan Franco e Luciano, depois ficou Alan Franco e André Silva. Isso é notícia, cara. Claro que é. Como comandante, eu acho a pergunta bem ok. Ele quer saber do comandante. Evidente. Claro, normal. Porque é ele que tem que criar isso. Se essa cobrança interna vai gerar uma mudança de comportamento, se isso é normal, uma pergunta tranquila. Até para responder é tranquila também. Agora, é aquilo que o Massini falou. O cara tá, como é que é, Massini, que você falou? Tá aqui, ó. Tá aqui, né? E assim, e até... Porque a cobertura do São Paulo tem sido... Por isso que eu comparei do coração aquecido. Tem sido muito agressivo. Contra ele? Contra ele, especificamente. E, diferentemente do Corinthians, do Memphis, do Fabinho Soldado, só ele fala. Praticamente, a não ser a declaração do Carlos Belmonte, que ele fica até domingo. Até domingo, que está chegando, né? O dia da maldição do âncora, né? Do 1 ano e da maldição do âncora Eduardo Tironi. Do 1 ano do Zubeldia e das férias do Tironi, que também não serviu, né? Porque se o cara dá um prazo, não serviu para... Não foi uma declaração pública suficiente. Então, assim, de fato, e aí fica tudo em segundo plano, né, Napoleão? O jeito que o time jogou, a atuação do time, vai tudo pelo ralo também, pelo ralo dessa vez. Da outra também, né? Da outra também. Com mais um empate. E acho que o São Paulo, no Brasileirão, ele fez 2 partidas muito boas como visitante. As 2 ele poderia ganhar. E fez partidas ruins como mandante. Então, esses 4 pontos... E o São Paulo, ele vai ter dificuldade como mandante, porque ele tem pouco jogador bom,
sobretudo os melhores são machucados. E perdeu outro ontem, o Caleri no primeiro tempo, nesse maldito gramado sintético. E aí... Suspeita de cruzado. Suspeita de ruptura do ligamento cruzado. E aí, tem, acho que, sobre o trabalho do Zubeldia, tem uma coisa mais, eu acho que uma impressão que ela vai ficando consolidada nesse ano, é que, assim, a forma pela qual o São Paulo entra nas partidas, invariavelmente é boa e surpreendente, como aconteceu de novo ontem. Então, o São Paulo dominou o jogo na casa do adversário, com uma formação nova, com um menino, pela primeira vez como titular no Brasileiro, o Alves, no lugar do Luciano. Teve a posse de bola, teve as melhores chances, teve um gol anulado para mim de uma forma bizarra. Virou na frente, 2-1. Aí, passa o segundo tempo, quando naturalmente o time adversário, perdendo, vai para cima. Esse é o pênalti anulado ali, né? O árbitro que não dá faltas, ele dá pênalti, né? Mas depois o VAR... Não, mas aí eu acho que ele depende do ângulo que ele tá ali, entendeu? Ainda bem que ele foi lá rever. Sim, exatamente. Exato. Esse é o gol anulado. Fala do VAR agora. Hã? Depende. Esse é o gol anulado em que o Alves não participa da jogada e ele acaba sendo anulado por impedimento interpretativo, né? Aquela coisa de atrapalhar a ação da defesa e tal. Mas, a arbitragem à parte, e não foi a arbitragem que terminou o último jogo, no segundo tempo, como tem acontecido, quando o São Paulo tem que usar o banco, talvez seja o principal problema do Zubeldia, mas esse problema vai ser amplificado esse ano porque o banco do São Paulo não oferece grandes opções e quando ele recorre aos jogadores mais experientes do banco, eles não correspondem. Foi o Wendel contra o Aliança e foi o Luciano ontem contra o Botafogo, né? E aí o Botafogo, de tanto insistir, empata, numa bola parada, 2-2. E essa série, aquele negócio, o empate... A gente falou isso ontem, lembra? Falamos, exatamente, a gente falou. O empate, o Vessone, você assina o empate? Eu assinaria, mas nas circunstâncias não, porque é mais um empate. E estava na frente 2 vezes, né? Exato. Então... E aí, eu acho que essa circunstância, ela vai sendo adiada, protelada e tal. Se o time perde pouco, o time tem vencido pouco. É mais ou menos o cenário que o São Paulo viveu na época que tinha como técnico Crespo, né? Pós-Tito Paulista. O time empatava demais, era difícil de ser batido, mas ganhava pouco, né? E aí eu acho que tem aí a diferença. O Vessone vai ler a nota da Gaviões da Fiel. A torcida organizada do São Paulo, que não é tão poderosa como a do Corinthians, mas tem muito poder, ela acendeu o sinal de alerta depois da visita ao centro de treinamento. Ela já entendeu, talvez a torcida geral não, o que é o 2025 do São Paulo. O líder da Independente tem falado na temporada mais difícil da história do São Paulo. E se o São Paulo... Isso é muito forte, cara. Quando o presidente da torcida organizada fala, é a temporada mais difícil da história do São Paulo. O São Paulo vai precisar da torcida mais que em 2017, quando foi aquele momento em que o São Paulo estava na zona de rebaixamento e a torcida, na base do gogó, manteve o São Paulo na primeira divisão. Ele tem a consciência disso. A direção tem a consciência disso, a comissão técnica tem a consciência disso, os jogadores têm a consciência disso. Agora, o público geral ainda não. A ver como serão os próximos dias. E aí, o técnico tem o apoio da torcida organizada. Não é a mesma coisa da torcida do Corinthians, pelo que o Vessone falou aqui. Então, e aí hoje eu até mostrei para o Vessone uma enquete da manhã de hoje, sobre Ramon Dias e Zubeldia. O apoio do Zubeldia, apoio ainda, junto à comunidade são paulina, é muito maior do que o do Ramon Dias.